Para compor a mesa diretiva, convidamos presidente da mesa, senhor Christopher Pinho Ferro Scapinelli, advogado especialista em saúde pública e meio ambiente, membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB-MS. Convidamos também senhor Dorival Bettini, presidente regional do Partido Republicano Progressista. O senhor Marcos Vinícius Benacchio, mestre em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia. Com a palavra, o coordenador-geral do evento e presidente da mesa, o senhor Christopher Pinho Ferro Scapinelli. Boa noite, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos. Agradeço muito a presença de vocês. Esse é o nosso primeiro evento que estamos realizando via Delta Curso e espero que todos consigam absorver os grandes ensinamentos que o nosso palestrante vai deixar para vocês. Esse evento foi pensado em nosso escritório há cerca de 2 meses atrás, quando, após considerações sobre as necessidades de fomentar as discussões da cidadania em nossa capital, chegamos, com a grande contribuição de nossos parceiros Luca e Marcos, a elaborar esse arrojado projeto, sem o apoio até então de nenhum político ou qualquer entidade ou empresa para a sua concretização. Durante esses 60 dias, várias situações ocorreram. Parceiros, até então, desviaram seus caminhos, outros parceiros entraram nesse circuito. Esse projeto foi elaborado pela nossa empresa, Delta Cursos, com apoio irrestrito do Ensino Foco Educacional, aqui representado pelo nosso amigo Marcos. E a nossa empresa foi constituída em abril de 2010, quando nós verificamos a necessidade de fazer o intercâmbio entre a instituição de ensino e as empresas. Com esse intuito, nós criamos a Delta Cursos para ser a intermediária nessa questão da inclusão do acadêmico e do egresso da academia no seu primeiro emprego, no seu estágio, no seu trainee. Não contente só com essa parte da inclusão, do oferecimento de estágio e emprego, nós também criamos cursos de capacitação para melhorar, para oportunizar uma melhoria técnica para nossos alunos, para que eles tenham maior sucesso no mercado de trabalho. Enfim, estamos aqui hoje graças a grandes parceiros, Micaele na organização, Marcos e Luca, que nos ajudaram irrestritamente durante 60 dias, durante esse processo árduo que foi chegar até aqui hoje sem apoio, mas nos 45 minutos do segundo tempo, graças ao nosso grande amigo Dorival Bettini, presidente do Partido Republicano Progressista, foi possível nós trazermos o nosso tão estimado amigo e professor Vitor Ribeiro Filho, para que possamos iniciar esse fomento da cidadania em nossa capital. Pois não vemos hoje na nossa capital eventos com esses assuntos tão relevantes. Então queremos iniciar esse projeto de trazer assuntos relevantes, criar discussões, grupos, enfim, cobrar dos nossos políticos, cobrar das nossas entidades que são criadas para isso, soluções para essas dificuldades. Convidamos o nosso palestrante Vitor Ribeiro Filho para fazer o uso da palavra aqui na nossa mesa. Por favor, professor.
Agora com a palavra, nosso amigo Dorival Bettini. Boa noite a todos e a todas. Eu aqui só quero parabenizar o Christopher e a equipe dele pela brilhante iniciativa. Dessas iniciativas que nós precisamos para a nossa comunidade. Então, minha fala aqui é só para parabenizar você por isso, por trazer o professor aqui para falar dos seus conhecimentos, passar para a gente seu conhecimento na área e dizer para você continuar nesse caminho, continuar trazendo novidade para a nossa capital. Muito obrigado. Agora teremos a palestra Soluções em Acessibilidades. Professor Victor Ribeiro Filho possui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor do Instituto e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Tem experiência na área de Geografia com ênfase em Geografia Urbana e da Amazônia, atuando principalmente nos seguintes temas: espaço intraurbano e rede urbana, cidade na Amazônia brasileira, planejamento urbano, mobilidade urbana, acesso ao espaço urbano das pessoas com mobilidade reduzida, cidadania e inclusão social. Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que estou nessa cidade, no estado do Mato Grosso do Sul. É a primeira vez que venho a esta região, a este lugar. E isso foi possível graças ao Christopher, ao Marcos, a Micaele e a todos os parceiros que contribuíram para a minha vinda até aqui. Antes de iniciar a palestra, não vou demorar mais do que 1 hora, gostaria de colocar alguns fatores, né? Primeiro que eu procurei inicialmente entender a cidade em seus aspectos intra-urbanos, para depois abordar a questão da acessibilidade, mobilidade urbana e inclusão. Então, os meus trabalhos de pesquisas, principalmente no mestrado e doutorado, não foram sobre a questão de acessibilidade. Foi uma escolha minha, né? E tem muitas temáticas que abordam essa questão, principalmente na área de arquitetura, de engenharia, das ciências sociais, e a geografia tem de um tempo para cá entrado. Mas o movimento me cobrou, o movimento de Uberlândia me cobrou durante muito tempo uma abordagem mais prática sobre essa questão, e é um movimento muito atuante na cidade. Eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. Na verdade, eu vim aqui abordar esse tema no sentido de despertar, de conscientizar, de trazer aqui algumas propostas que eu tenho experiências de outras cidades, tanto do Brasil quanto fora dele, que podem, na medida do possível, respeitando as singularidades e particularidades de Campo Grande, ser implementadas, né? Porque cada cidade ela tem os seus fatores intrínsecos e a gente tem que respeitar isso, inclusive a sua cultura, né? Então, eu só gostaria de deixar
inicialmente essas palavras, né, de que é um tema extremamente importante para a nossa sociedade, e no decorrer da minha fala, eu trouxe aqui alguns números, trouxe algumas imagens, né, corretas e outras não, de como a gente pode mudar o paradigma, né, da escada, enfim, e abordar essa temática. Eu peço desculpa, vou ficar em pé, porque eu também sou baixinho e também é mais confortável, né? Então, eu sempre gosto, inicialmente, de agradecer, não deixar por fim, né, ao Marcos, né, a Micaele, o Christopher e a todas as pessoas que aqui estão presentes, né? E tenho sido tratado de forma muito carinhosa, né, pelo Marcos, pela Micaele, pelo Christopher também. Então, nem sei como agradecer. Peço a Deus que vocês tenham sucesso na carreira de vocês e nas suas atividades. A acessibilidade nos leva, esse tema, né, a fazer algumas reflexões sobre as cidades. De que forma, né, as pessoas possam usufruir de maneira igualitária todos os bens e serviços e espaços públicos, né? Então, aqui eu estou falando do verdadeiro direito à cidade, né, a cidadania plena. E isso não é uma questão tão simples assim. Eu gostaria de discutir esse conceito de acessibilidade com base no plano de mobilidade do Ministério das Cidades. O Ministério da Cidade foi criado recentemente, do ponto de vista da história, e ele tem trazido boas discussões sobre a temática, não somente da acessibilidade, mas também da habitação, enfim. E agora ele acabou de criar a Secretaria Nacional de Acessibilidade, uma coisa que vem contribuir para as pessoas que têm esse tipo de problema. Então, de acordo com o Plamob, a acessibilidade ela significa a condição do indivíduo se movimentar, locomover e atingir o destino desejado, ou seja, né, para sair, origem e destino, para sair da sua casa e realizar qualquer tipo de atividade. Isso seja, ele tem que fazer esses deslocamentos de forma autônoma, né? O que é autônoma? Sem fazer esforço. E esse esforço é aquilo que a Silvana Gambiarri prega no seu livro, O Desenho Universal. Ou seja, né, ele vai precisar de utilizar alguma ajuda técnica, né, se for uma bengala, se for uma cadeira de roda, enfim, mas ele tem que ter autonomia para se locomover. E se locomover para fazer qualquer deslocamento em suas atividades diárias, né, seja o lazer, o trabalho, o estudo, né, seja para ir no bar, seja para ir na igreja, né, ele tem que ter uma vida plena, ativa, né, de que possa ter acesso a todos os bens e serviços que a cidade oferece. E aqui eu estou falando do ponto de vista da acessibilidade, não da questão econômica, né? Que é outra acessibilidade, né? Então, a acessibilidade e cidadania, elas andam juntas, não tem como separar. É a grande responsabilidade de quem pensa, né? De quem administra a cidade, principalmente os espaços públicos, está em compreender isso, né? Essa diversidade das coisas, das pessoas, e fazer dessa compreensão uma atitude de vida, né? O ser humano, ele é diferente, ele é diverso, né? E a gente tem que respeitar essas diferenças. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre o conceito de definição de pessoa com deficiência, e a gente não pode ver primeiro a deficiência, mas tem que ver primeiro a pessoa nessa questão. Há uma confusão nessas definições, por isso que eu estou discutindo aqui alguns conceitos, eu não vou me alongar muito nisso, entre pessoa com mobilidade reduzida e pessoa com deficiência. Não são a mesma coisa, embora é um par, e uma está dentro da outra, né? As pessoas com deficiência fazem parte do grupo das pessoas com mobilidade reduzida. De acordo com a NBR 9050 de 2004, pessoa com mobilidade reduzida são aquelas que temporariamente, né, ou permanentemente têm uma limitada capacidade de seus movimentos, né? E com isso a gente pode exemplificar
a própria pessoa com deficiência, que tem várias categorias, né? Deficiência física, visual, auditiva, intelectual, a questão do idoso, da pessoa obesa, da gestante, aqueles que têm um politraumatismo em função do acidente de trabalho, em função do acidente de trânsito, que fica temporariamente imobilizado e não tem condições de subir uma escada, ou de entrar confortavelmente no veículo, ou de andar a pé. Então, pessoa com mobilidade reduzida é isso, ela é macro, ela comporta as outras categorias das pessoas que têm alguma dificuldade para se locomover nas suas atividades diárias. É isso que quer dizer. Trouxe os dados aqui, e claro que alguns dados são discutíveis, mas para vocês terem ideia de que nós não somos poucos dentro das pessoas com mobilidade reduzida, né? Então, de acordo com o censo do IBGE, que tem alguns problemas metodológicos, as pessoas com deficiência são 23,91% da população que tem algum tipo de deficiência. Os idosos, o Estatuto considera a partir de 80 anos, mas na questão internacional é 65 anos. Mas então, se pegar os dois, vai dar 17% da população. Os obesos, de acordo com o Vigidel, representa hoje 15,8% da população. As grávidas é difícil de mensurar, né? E essas pessoas com múltiplos traumas também é difícil de mensurar. Eu tenho algumas pesquisas, algum trabalho junto ao hospital da Universidade Federal, mas você ter acesso a esses dados não é fácil. E outra, tem alguns problemas também que algumas pessoas nem se registram. Então, somando tudo isso, dá mais de 40% da população brasileira que tem algum problema de locomover, de acessibilidade na cidade, né? Imagina uma pessoa que sofreu um acidente de moto e quebrou uma perna, né? Ou então alguém que caiu de um andaime, de uma construção, ou fazendo algum tipo de reparo e ficou paraplégico. Como que a gente vai cuidar dessas questões de reabilitação, não somente física, mas social, profissional e etc., né? Como que essa pessoa vai ser inserida novamente? Então, trabalhar com a questão da acessibilidade é preciso ter um olhar mais amplo dentro das questões sociais. Por isso que eu gosto de vincular acessibilidade, cidadania e inclusão. Aí trouxe aqui já, para começar a mostrar algumas imagens, trouxe aqui alguns tipos de categorias de pessoa com algum problema de movimento, né? Uma pessoa com deficiência aqui, com seu cão guia, outra de forma diferente, com a bengala, enfim, né? A pessoa com carrinho de bebê, outra com andador, e uma grávida, um cadeirante, um obeso, uma pessoa anã. Então, são esses exemplos que representam esse grupo de pessoas que eu estou abordando, né? A mobilidade urbana e a acessibilidade também, elas andam juntas, né? Eu não vou aqui discutir mobilidade urbana, mas a acessibilidade, ela proporciona o acesso às edificações, aos espaços públicos, etc., né? Ou seja, a circulação. A mobilidade urbana, ela não está vinculada somente aos transportes. É um erro a gente pensar isso. Mas a mobilidade urbana, ela proporciona a você fazer os deslocamentos no âmbito do espaço urbano com relação a algum tipo de modal. Seja um trem, um navio, seja um veículo, um ônibus, né? Eu vou daqui a pouco mostrar algumas fotos para vocês. Então, a mobilidade urbana é ela que dá fluxo, né? Nas cidades. E essas cidades hoje que têm acima de 500 mil habitantes já começam a ter problema também no trânsito, né? E isso acaba refletindo nesse fluxo de bens, serviços e mercadorias. Então não tem como eu separar a mobilidade da acessibilidade nos deslocamentos das pessoas cotidianamente na cidade. As duas coisas andam juntas, né? Bom, pessoa com deficiência.
Esse conceito é da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, que foi de 2006, e foi o Congresso Nacional colocou como emenda constitucional em 2008. Então, tem hora que eu paro para pensar e explicar o seguinte. Eu, como sou uma pessoa com deficiência, eu sou muito tranquilo para falar isso, né? Esse termo, pessoas com necessidades especiais, até dói o ouvido da gente, né? Por quê? Que necessidade especial que eu tenho? Eu gostaria de ter uma Ferrari, é uma necessidade especial minha. Então, talvez, fazer compras com a Gisele Bündchen também, que é uma necessidade especial minha, né? Eu não tenho uma necessidade especial pelo fato de ser uma pessoa com deficiência, né? Pessoa portadora de deficiência é um outro termo errado. Nessa questão das pessoas com necessidades especiais, a mídia que adora isso, o jornalista, né? Não sei se tem aqui algum jornalista, mas os jornalistas adoram utilizar isso. Eles pensam que entendem de tudo, mas na verdade não é bem assim. Pessoa portadora de deficiência, eu não porto nada, eu não sou porta-joias, eu não sou porta-treco de carro, né? Eu sou uma pessoa. Então, a gente desfazer esses termos também é necessário. Por isso que eu estou trazendo aqui algumas questões para a gente começar a desmistificar isso. E outra, aquela pessoa com deficiência que é mal resolvida e que não quer ser chamada como pessoa com deficiência, aí ela tem que fazer alguma coisa, ir num psicólogo, para se inserir, né? Para ela ter uma identidade, para ela se achar na sociedade, né? Porque eu me acho uma pessoa bonita. Se eu não achar bonito, quem vai me achar bonito? Eu sou uma pessoa feliz. E então, o conceito correto de abordar é pessoa com deficiência. E nas categorias que se seguem, né? Física, visual, auditiva e intelectual. E desse grupo, o percentual maior está nas pessoas com deficiência visual. O IBGE, nesse último censo, para ter ideia, em 2000 a gente era 14,8, pulamos para 23. Como que cresceu tanto? Foi a metodologia errada com as pessoas com deficiência visual. Aí tem a questão de baixa visão, etc. e tal. Mas o IBGE já está revendo isso para o próximo censo, né? Então, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos, né, de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, né, podem substituir sua participação plena e efetiva na sociedade em iguais condições com as demais pessoas. Isso do ponto de vista de quê? Da mobilidade, da acessibilidade, não da inserção do ponto de vista de você ter um convívio social, né? Então, é isso que tem que ser entendido. Mas, se eu falei para vocês que nós somos mais de 40% do total da população brasileira, pelo menos, aí, pegando só os dados das pessoas com deficiência e pegando aquelas que têm maior grau de dificuldade de locomoção e de acesso, aí eu pergunto, mas onde estão essas pessoas? Aí a Werneck fez o ciclo da invisibilidade, eu fiz algumas adaptações e discuto o seguinte nesse ciclo da invisibilidade. Se eu não saio do meu convívio da minha casa, né, para o convívio social, além do portão, eu não sou percebido. Eu estou trancado, entre aspas, em casa, né? Estou preso, né? Então, se eu não sou percebido, consequentemente eu não tenho direito à cidade, eu não tenho acesso à cidade. Sem acesso a bens, direitos e serviços, isso gera discriminação, gera preconceito, falta de consciência, e esse ciclo vai continuar. Então, para eu ser percebido da sociedade, eu tenho que estar inserido nela, sair da minha casa. Agora, para eu sair da minha casa, tem que ter calçada, tem que ter transporte, os órgãos públicos e edificações têm que estar
acessíveis, porque senão não tem como eu participar dessa vida, senão eu vou ficar em casa. Eu tenho vários colegas de deficiência, que a gente trata assim, que eles ficam ouvindo música no rádio, assistindo televisão, ou então, no máximo, vendo a paisagem da rua. Isso é pouco. Cada um tem uma dinâmica na sua vida, né, independente da condição de deficiência ou não. Tem pessoas que trabalham, estudam, têm filho, enfim, quase que falta horas no dia. Mas tem outras que parece que o dia não passa, porque não tem atividade. Então não é o problema da deficiência, né? Mas, pressupostamente, a cidade tem que estar preparada para isso. Então, vamos começar a falar um pouco dessas questões mais práticas em relação ao planejamento urbano, e, enfim, né? Uma coisa que é muito interessante, que não basta ter uma visão crítica de querer mudar a cidade. Isso não é o suficiente. Quantas pessoas já escreveram páginas e páginas para mudar a cidade? Tem até um autor da geografia que escreveu um livro que chama Mudar a Cidade. Mas o que é necessário para mudar a cidade? Aí sim tem que ter conhecimento científico, técnico, jurídico, entender das políticas públicas. Não importa se é advogado, se é engenheiro, se é arquiteto, se é geógrafo. Eu tenho que conhecer as leis para poder fazer com que eu possa aplicá-las ou cobrar dos gestores, né? E além disso, eu tenho que conhecer a realidade dos territórios, lugares, ambientes, modo de vida e cultura. Campo Grande não é igual São Paulo, né? Não é igual Madrid, como diz a música, né? Então, Campo Grande é diferente de outras cidades do seu mesmo porte. Campo Grande tem quase que o porte de Campinas. Quanta distinção tem entre Campinas e Campo Grande? Então, eu não posso fazer uma receita de bolo para Campo Grande, outra para Campinas. Eu tenho que respeitar a cultura, o modo de vida, as ideologias, como que essa cidade ela foi construída, né? E é nesse aspecto que eu tenho que respeitar aí as diferenças, as individualidades, que quem produz a cidade são os agentes sociais. O Estado é o principal produtor, né? Mas os movimentos sociais excluídos também que contribuem para isso. Rapidinho, então, políticas públicas, planejamento urbano, planejamento de transporte, são todos necessários, né, juntamente com a infraestrutura viária, com o sistema de transporte, o planejamento de transporte, enfim, para fazer que as coisas aconteçam. As cidades, elas não podem mais crescer de forma sem um planejamento, né? Será que Campo Grande ela está preparada para ter 1,5 milhão de habitantes, né? Na questão da água, na questão da saúde, né? O trânsito nem se fala. Não é só um problema de Campo Grande, o trânsito é um problema do Brasil, né? Estou até com medo dessa Copa, viu? Mas enfim. Tem uma autora, a Maricato, ela é inclusive urbanista. Ela diz o seguinte: planejamento para alguns, mercado para alguns, lei para alguns, modernidade para alguns, cidadania para alguns. No livro que ela escreveu, tem um artigo, é belíssimo isso. E parece que isso faz parte da nossa sociedade, né? Então, o planejamento não pode ser para alguns, ele tem que ser para todos, né? Principalmente nas áreas mais pobres, né? A gente não pode associar pobreza com deficiência, mas boa parte das pessoas com deficiência são pobres, são carentes, né? A lei tem que ser para todos, mas a gente sabe que não é bem isso, né? Que o diga o STF semana passada, né? Aqui deve ter vários advogados, e principalmente a cidadania, né? Usufruir da cidade, desde a polis, é muito difícil ser usufruir da cidade. Desde os gregos, os romanos, a cidade ela sempre foi segregada, né? Agora, então, uma parte mais agradável. Mas vocês pensam que é só as cidades brasileiras que têm problemas? Não. No primeiro mundo, o chamado primeiro mundo, também tem muitos problemas. Esta foto aqui é de Paris, de 2011,
dá para perceber que o lixo está na calçada. Aqui também tem um puxadinho na calçada, né? E é Paris, então não é São Paulo, não é outra cidade. Lisboa, atente para o detalhe, a pedra portuguesa. Olha, quem for fazer uma calçada, pense 2 vezes da sua casa, porque a calçada, quem tem que cuidar é o proprietário, ela é de uso público, mas quem tem que fazer a calçada, cuidar dela, é o proprietário. E a pedra portuguesa, para o idoso, é a coisa mais perigosa que tem quando chove. E tem vários prefeitos no Brasil importando pedra portuguesa de Portugal, porque ela é linda, né? Então não é um piso adequado. Não basta a calçada ela ter nivelamento, o piso também tem que ser adequado. Porque quando um idoso cai e tem um problema, uma fratura, ele demora muito mais tempo para recuperar. Então pense ao se fazer uma calçada com pedra portuguesa. Em Manaus, isso foi na enchente do ano passado, o rio levou a calçada e ficou, né? Não esqueceram de consertar a calçada. Trouxe vários exemplos de calçada que é o mais problemático da acessibilidade. São as calçadas. Aqui no Brasil não tem padrão, não tem nivelamento, piso, etc. Né? Alguns usam a calçada como extensão da sua casa, alguns fazem até rampa para o carro subir. Né? Aqui também em Manaus, a calçada foi ocupada com uma banquinha de verduras e as pessoas passando na rua. Isso é muito comum também nas grandes metrópoles, restaurantes, né? Ocupar os largos, ocupar as calçadas com cadeiras e etc. Isso é na universidade onde eu trabalho. Vocês pensam que a universidade também não tem problema? Tem, e é um centro de conhecimento, vamos assim dizer, né? A Universidade de Berlim está cheia de problemas, né? O procurador federal lá vive respondendo processo de acessibilidade. Fizeram aqui uma travessia elevada, do outro lado não liga nada, não tem calçada, não tem como um cadeirante passar. Mas esse exemplo aqui é melhor de todos, né? Em Palmas, na Praça dos Girassóis, uma das principais praças de Palmas, quem conhece. Olha aqui, o que liga isso aqui? Como que a pessoa vai subir com uma cadeira de roda, uma canalha? Isso não chama nem de calçada, né? Essa aqui é legal, né? Como que a pessoa vai subir na cadeira de roda para atravessar essa passarela? Tem que ter um elevador, não importa quanto custa. O dinheiro é da sociedade, o dinheiro não é do prefeito, né? Isso aqui em Uberlândia também, as canaletas, lá está usando muito fazer essas canaletas para facilitar o escoamento das chuvas, e isso tem causado muito transtorno, principalmente para as pessoas que usam cadeira de rodas, porque é impossível transitar aqui. E para as pessoas com deficiência visual também. Essa foto não precisa dizer nada, né? A calçada é estreita e a companhia, que é a CEMIG, deixou o poste bem no meio da rua, né? Da calçada, desculpa. Já finalizando esses exemplos que não são adequados, um estabelecimento, né? É um degrau. A pessoa fala assim, mas é só um degrau. Um degrau faz diferença. Eu vou ficar na vaga da pessoa com deficiência. É só 1 minuto. A sua vaga não é por nem 1 minuto. A vaga da pessoa credenciada com deficiência, porque necessita. Então, retire o degrau e não ande na vaga das pessoas, e não estacione na vaga das pessoas com deficiência. Banco. Vocês acham que a gente não tem dinheiro? Não vamos ao banco? A gente tem dinheiro. Nem todos nós vamos ao banco, mas o banco tem que ser acessível, né? Não precisa ser todos os caixas, né? O ônibus universal, o transporte acessível, as pessoas pensam que tem que fazer isso para as pessoas com deficiência. Não! O ônibus universal ele serve para todos, né? Para você colocar o carrinho do bebê, para você colocar a cadeira de roda, né? Eu já observei aqui o transporte acessível, a maioria dos ônibus que eu vi tem os elevadores, né? Mas o ideal é o ônibus de piso baixo. A gente vende ônibus para o Chile, a Marco Polo faz, muito mais barato
do que é vendido no Brasil. Em Uberlândia só tem 2 ônibus de piso baixo. E o Chile, você vai ao Chile, você vai perceber toda a frota de piso baixo da Marco Polo, multinacional brasileira. Esse é o transporte antes de fazer o sistema integrado, que eu acho que aqui também chama, né, o CIT. Imagina subir uma pessoa com a cadeira de roda, na escada do ônibus. Primeiro, o motorista não tem muita paciência para esperar. Vai atrasar a viagem dele, que tem um quadro de horário para cumprir. E depois não é confortável. Está entendendo a questão da autonomia? Deficiente não gosta de ser carregado. Em último caso, a autonomia é isso. É pegar a cadeira de roda, ter a plataforma, ter o elevador e subir. Isso é autonomia. Mas vamos falar de exemplos bons também. E a gente começa pela casa. A casa da gente tem que ser exemplo. Né? Não adianta eu cobrar da sociedade, mas se eu não faço a minha parte. Então, eu trouxe aqui 2 tipos de casa, para não falar que eu trouxe só uma casa de alto padrão. Trouxe uma de padrão baixo também, que é do programa Casa Fácil da Prefeitura de Uberlândia. Para não falar que eu trouxe só exemplo ruim de lá, né? Então eu trouxe aqui. Esta casa é do programa Casa Fácil, no Morumbi, um bairro periférico, mas a planta é entregue gratuitamente para o morador. A casa é toda acessível, aqui tem a rampa. Agora essa casa aqui é de alto padrão, né? Se vocês observar, a calçada está no nível do passeio, a pessoa vai até o final. Lá tem uma churrasqueira, anda toda a casa e na parte de cima já tem um buraco para colocar um elevador, mas tem suíte embaixo. Se alguém for fazer uma mansão, um sobrado, deixe uma suíte embaixo, porque a nossa população está envelhecendo. E essa pessoa que fez essa casa, eu dei a sugestão para ele de fazer a suíte embaixo. Sabe quem usou primeiramente a suíte embaixo? A esposa dele. Teve que fazer a cirurgia no joelho, foi a primeira a usar a casa. Então a gente não pensa que a acessibilidade é só para o outro. Pode ser para a gente um dia também, eu não desejo isso para ninguém, né? Bom, essa aqui é a Champs-Élysées, é um piso extremamente adequado, né, é um boulevard, quem conhece Paris ou já viu pelas fotos, é um boulevard muito adequado, dá para fazer compras, dá para namorar, dá para comprar perfume, né, as roupas de grife, enfim. Aqui esse piso é abaixo da Torre Eiffel. Essa diferença de tonalidade aqui é justamente para as pessoas com cadeira de roda. É possível fazer isso em lugares que têm grande movimentação de turismo, mas a gente ainda não está preparado para isso. Uma coisa que eu achei interessante aqui em Campo Grande, depois eu vou falar nas questões dos desafios e soluções, as calçadas na área central são planejadas, tem o piso tátil, mas não fizeram o que a gente chama de desenho universal. Só fizeram a rampa na esquina, no encontro das ruas. E isso dificulta a questão do esforço físico da pessoa com deficiência. E quando você faz com o chamado desenho universal, você pode passar com 2 cadeiras, com um carrinho de bebê, de mão dada, né? Enfim. Aqui uma calçada com piso tátil, aqui uma passarela adequada lá em Uberlândia. Isso em 2006, após a implantação do sistema de transporte. Essa é uma avenida que fizeram também o piso tátil, fizeram um banco. Isso é o ideal nas grandes avenidas, você deixar um pequeno lugar de convivência. A pessoa cansou, o idoso, etc., a mãe com o menino está dando muito trabalho, senta um pouquinho, a convivência e vai. Mas é que as praças agora estão sendo trancadas, né? Pelo menos no Rio de Janeiro e São Paulo estão trancando as praças. Aqui é um piso tátil da Avenida Paulista, um cão-guia, né? Não sei se vocês sabem, mas o cão-guia não tem nenhuma escola no Brasil, ele é importado dos Estados Unidos e todos os comandos são em inglês.
Então a pessoa tem que aprender os comandos em inglês para poder ter um cão, e é um cachorro muito caro, né? Então não é fácil a gente ter acesso a essas tecnologias ou ajuda técnica, né? Um transporte acessível, já com o sistema implantado, isso possibilita as pessoas de ir ao cinema, de ir ao shopping, de ir onde quiserem, né? A gente é livre, né? Ao espaço interno do ônibus, 3 cadeiras de roda, possivelmente tranquilas, amarradas, adequadas, né? Um ônibus de turismo, a maioria, quem viaja de ônibus, de viagem interestadual ou de algum município, vê aquele selo lá na frente do ônibus. Aquele selo já sai da Marco Polo ou das outras montadoras. Sabe o que significa? Que só tem um banco reservado, mas tem que pegar a pessoa na cadeira de roda e colocar lá dentro. Esse é um verdadeiro ônibus acessível, né? Um ônibus de turismo. Ele tem a plataforma, a pessoa entra e é colocada. Custa mais caro, o equipamento é mais caro, mas é eficiente. Tudo que é bom é caro. Esse é o ônibus vermelho, famoso de Londres, né? Também ele é acessível na parte de baixo, na parte superior não, mas enfim, a pessoa embaixo pode perfeitamente fazer um passeio turístico em Londres. O de Londres é acessível, de Portugal, da França, né? E, então, até no turismo as pessoas não é cerceada do direito à cidade, né? É isso que ocorre. O Coliseu. Olha, o IPHAN, é uma das brigas que a gente tem tido com o IPHAN, é o seguinte, que eles pensam que o patrimônio não é da humanidade, né? Eles pensam que o patrimônio é deles. Então você não pode mexer no patrimônio a hora nenhuma. O Coliseu de Roma tem elevador, ele é acessível. De quanto tempo é o Coliseu? O Teatro Amazonas em Manaus, que é de 1886, tem elevador. Eles ficam com medo de degradar, de descaracterizar a paisagem. Quem é mais importante, o patrimônio ou a humanidade ou as pessoas? Agora, tem tecnologia, você não vai descaracterizar a paisagem, né? Tem incidido ultimamente o IPHAN, mas olha o tanto de pessoas de cadeira de roda no Coliseu. Isso é acessibilidade, isso é viver a cidade. Nós temos que preparar. Imagina a pessoa que vai em Bonito. Eu não conheço Bonito. Já pensaram na cabeça de vocês como vocês vão chegar para a pessoa lá no Rio? E olha, tem muito turista com deficiência na Europa, nos Estados Unidos, que tem dinheiro para vir em Bonito. Os problemas começam quando chega em Campo Grande. Como que ele vai para lá? É isso? Então, coisas para a gente pensar, né? O Centro de Memória Chico Mendes. É possível fazer acessibilidade em casa de madeira, isso aqui é lá na Amazônia, para vocês terem ideia. Tem a escada e tem a rampa. Tem as duas possibilidades. E a casa não ficou descaracterizada. Bom, o Rio Paraguai não está longe daqui, mas o Tejo está. Então, vou falar do Tejo porque eu ainda não conheço o Rio Paraguai. Lá em Seixal, que é uma área metropolitana, a cidade metropolitana de Lisboa, tem a estação toda acessível e tem também um barco fluvial acessível. Isso que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Quantas possibilidades tem? A escada rolante, a escada convencional e o elevador. Não há nenhum degrau para você entrar no trem. É um trem que faz o transporte interurbano. Ao espaço do cadeirante, é um trem moderno, com ar-condicionado, música ambiente, você faz uma viagem maravilhosa. Esse é o barco que está no Rio Tejo, todo ele acessível. A rampa começa aqui, ela segue e vai até o barco. Sim, agora dá para ver o perfil da rampa. Olha, todo acessível. E quando eu peguei esse barco, tinha 2 pessoas com cadeiras de roda, usando o barco. Ele faz esse percurso várias vezes ao dia. Lá em Portugal não existe prefeitura, existe Câmara, né?
É ela que cumpre essa função, é da Câmara Municipal o barco. O famoso táxi de Londres, ele é acessível, esse táxi, tem um símbolo aqui. Esse táxi é de São Paulo. Eu fui agora em julho em São Paulo e fiquei muito feliz porque quando eu desci do aeroporto de Congonhas, né? Aquele mais central, antigamente tinha que descer toda aquela rampa para pegar o táxi lá embaixo. Agora você desce, o táxi já está estacionado bem de frente ao desembarque. Isso é muito legal. Eu perguntei, quantos táxis tem? Ele falou assim, só essa firma tem 90. A outra tem mais quase 100. Em Uberlândia tem 2. Não sei se aqui tem um táxi acessível. E hora nenhuma o táxi fica parado. E outra, esse táxi não é só para carregar cadeirante, não. Ele é normal. Se não tem demanda, entra no doblô, ele é confortável, pronto. Tem as duas possibilidades, né? Os dois de Uberlândia não estão dando conta. E outra, as pessoas aí têm essa possibilidade de poder sair de casa confortavelmente, né? Então, banheiro. Sim, eu vou sair da minha casa, vou fazer compras, vou passear. Aonde que eu vou no banheiro? Esse é um banheiro em Paris. Aliás, na área central nossa, ou nos espaços públicos, nem banheiro temos, né? Esse é o problema. Nem banheiro a gente tem. Imagina um banheiro acessível. Eu entrei, realmente uma cadeira de roda faz um giro normal, paga, eu defendo que seja pago, né? Quem sai para fazer as coisas tem que ter dinheiro. Esse aqui é um orelhão, o telefone fixo já está em desuso praticamente. Lá em Uberlândia já estão recolhendo os orelhões, mas tem um orelhão acessível. Esse aqui é um orelhão nos Estados Unidos. Ele é mais adequado um pouco. E as vagas reservadas, né, para pessoa com mobilidade reduzida, porque tem para pessoa com deficiência, lá em Portugal tem para as grávidas e idosos também. Só que eu não achei uma vaga que tinha os 3. No Brasil já temos as vagas para pessoa com deficiência e para os idosos, né? Os idosos essa vaga reservada para o idoso é fruto do Estatuto do Idoso, para quem não sabe, né? Mas tem que ser credenciado, não basta apenas ter o cabelo branco, né? Lazer. Queremos ir numa praia, uma praia acessível, porque a cadeira de roda ela não anda na areia, e muito menos no Pantanal. Então, é isso que a gente tem que pensar. Mas podemos fazer uma rampa de madeira, há muitas soluções criativas, né? Os engenheiros, arquitetos, decoradores, inclusive os marceneiros, né? Aqueles que constroem barco. Eu morei na Amazônia há 15 anos, tem ideias maravilhosas, só aproveitar. Pode fazer um deck, aqui no Pantanal, no Rio, etc. Essa jangada é recente, ela é de 2010. Fiquei muito feliz ao descobrir ela. É em Maceió. É uma jangada acessível para carregar a pessoa com deficiência. Você coloca a cadeira de roda, né? E ela tem essa possibilidade. Bom, eu vim aqui para falar de alguns desafios e soluções, não foi só para mostrar foto, né? E o que eu vou falar são em 3, 4 slides, eu já estou quase caminhando para o final da minha fala. O que eu tenho a dizer é que os desafios e as barreiras são muito grandes para encontrarmos soluções de acessibilidade. Por quê? Não basta ter vontade política só, é preciso ter vontade política para mudar a acessibilidade, né? Mas além da vontade política, também precisamos mudar alguns paradigmas. Precisamos conscientizar as pessoas, sensibilizar as pessoas, né? E falar desse tema, eu não posso falar dele de uma forma simplista, ele é um tema complexo. Ele envolve a boa parte da população. Se você tem um deficiente na família, a família, dependendo do grau da deficiência, vai ter que cuidar mais ou menos dele, né? Então, o que eu vim dizer para vocês que pode ser melhorado aqui nessa cidade maravilhosa, bem acolhida, né?
Antes de abordar cada ponto ali, eu vou dizer, solicitei o Marcos para fazer uma pesquisa, ele fez, se aqui na Prefeitura Municipal existia uma diretoria, uma coordenadoria, um núcleo de acessibilidade. Ele andou procurando, disse que tem, mas ainda não está implementando as questões. Sabe, depois que o movimento lá de Berlândia, mais de 20 anos, brigamos, primeiro, criamos a coordenadoria de acessibilidade, ela fica na prefeitura, e a pessoa que já está lá está há 15 anos, ele passou por vários prefeitos de diferentes partidos, inclusive do PMDB e PSDB, e está no prefeito do PT. Competência, é uma pessoa competente, ele não é arquiteto nem engenheiro, ele é historiador, mas o cara entende muito mais de lei do que um advogado, e às vezes de projeto do que um arquiteto. Então, o que esse núcleo faz, que ele está dentro da Secretaria de Planejamento Urbano, que eu acho que isso pode ser, talvez, pensado para implementar aqui? Primeiro, nenhum estabelecimento comercial de serviços, igreja, órgão público, pode ser inaugurado ou após a sua reforma sem a licença de acessibilidade. Transformou a residência no self-service, é o que está mais acontecendo, tem que ir lá na prefeitura apresentar o projeto de acessibilidade, senão não recebe a licença de funcionamento. No HABIT, quem entende da legislação urbana, as edificações, as casas não recebem o HABIT se não tiver acessibilidade. Sabe quem eles conseguiram embargar lá? Nada menos, nada mais que o Teatro Municipal projetado pelo Niemeyer. Conseguiu embargar. Enquanto não fosse acessível, o teatro não teve continuidade na sua construção. Isso é um exemplo que eu vejo em poucas outras cidades. Você tem um núcleo, não importa o nome que você vai dar, se é uma superintendência, com status de secretaria, gostam de criar cargos, né? Se criar uma superintendência aqui pagar bem, eu venho, viu? Então, é brincadeira, né? Mas tem que ter uma pessoa capacitada, uma pessoa técnica, né? Aquilo que eu coloquei atrás. Então, conscientização da população dos direitos das pessoas com mobilidade reduzida. Olha, a gente não precisa de favor. A lei tem que ser cumprida. Lei não discute, lei cumpre. Ela é discutida quando está em fase de decreto, de projeto, etc. Então, nós temos toda uma legislação que dá condição de que as coisas podem ser feitas, implementadas em todos os níveis, né? Falta o quê? Cumprir essa legislação constitucional e urbanística, principalmente pelos gestores públicos, órgãos e instituições competentes, né? Há muitos hospitais sem acessibilidade, há muitas clínicas sem acessibilidade, há muitos órgãos públicos sem acessibilidade. Se eu fosse mostrar fotos aqui, poderia ficar a noite inteira mostrando exemplos inadequados. O próprio Estado dá exemplo inadequado, né? Às vezes ele demora a resolver um problema. Aí joga a desculpa, a casa foi alugada. Né? Atuação do Ministério Público em cumprimento a essa legislação. Se a gente não tiver um Ministério Público, principalmente o estadual, qual é a função do Ministério Público? É fiscalizar. Essa é a função dele, o Cristo. O Ministério Público lá em Uberlândia, ele é muito atuante. O promotor, ele faz a coisa acontecer. Então, não tem que ser amigo de prefeito, o procurador também, os procuradores federais também. Tá? Então, mas isso foi com muita conscientização, com muita luta dos movimentos, das várias categorias de pessoas com deficiência, que, se o gestor não implementa as coisas, o Ministério Público fiscaliza e faz implementar. Né? Essas duas coisas têm que andar junto. Em outras palavras, as calçadas têm que ser padronizadas. Os estabelecimentos de comércio e serviços têm que ser acessíveis, inclusive no piso superior.
Não sei se aqui deve ter também, mas na Uberlândia, em outras cidades médias que eu já andei, muitas lojas só são acessíveis embaixo. Você vai pegar mercadoria, tem que pegar em cima, você vai pagar, tem que subir na sobreloja ou no piso superior. A acessibilidade ela tem que ser completa. Tá? Ela não pode ser parcial. Então, a sobreloja, o piso superior, onde fica alguns departamentos das lojas, principalmente em shopping, inclusive, é que você dá o habite, você dá o funcionamento para o shopping inteiro. Mas as lojas que acabam depois fazendo a organização. Ou seja, também tem que haver acesso às edificações antigas, né, e ao patrimônio histórico. É isso que eu estava dizendo anteriormente. Temos que romper com essa questão de que não pode mexer em edificações antigas. Eu não estou falando aqui para descaracterizar, para destruir a obra, mas pelo menos para colocar um elevador lateral, uma plataforma lateral, para colocar uma rampa onde for possível. O que as igrejas fazem? Os deficientes, eles entram só pela porta lateral, se vocês observarem. A maioria das igrejas são muito antigas. Né? E para a noiva chegar no altar, como que faz? Mas também tem direito, né? Receber a bênção do padre no altar, não é? Ou do pastor, se tem algum evangélico aqui, né? Quando eu fui casar, teve que fazer uma rampa enorme na igreja, né? Mas, enfim, né? Ela queria receber a bênção lá no altar, e com razão. E outra, acesso pleno à comunicação, está sendo muito discutido ultimamente, que é a audiodescrição. Não somente a tradução do braille, mas essas tecnologias para as pessoas que têm problema visual ou algum controle motor, que não conseguem escrever. A UFRJ tem um projeto lindo sobre isso, precisa investir mais. Em continuidade das conquistas e das obras, igual esse exemplo que eu dei para vocês, em relação às pessoas com mobilidade reduzida sobre qualquer gestão pública. Olha, o mandato do prefeito foi otorgado pela sociedade. Ele é prefeito de todos e não de alguns. Saiu aquele prefeito, não podemos cair mais nos erros do passado, o novo gestor que assumiu não querer continuar uma obra. Né? Temos que parar com isso, temos que ter maturidade, né, para avançar nessas questões. Já estou terminando. Aí, para implementar esses desafios e algumas soluções, o que é necessário a gente fazer e melhorar? Mudança de paradigma. Olha, temos que sair dessa cultura da escada, né, para outros instrumentos facilitadores, né, de acessibilidade, tais como a rampa, o elevador, entre outros. Né. Temos que sair do modal só do ônibus, né, para outros meios de transporte, como a própria bicicleta, metrô, trem, barco, VLT e monotrilho. Você fala assim, Vitor, mas qual o deficiente que anda de bicicleta? Tem um pai, na cidade vizinha nossa lá, o filho dele fazia esteira, mas o filho dele queria sentir a natureza, o vento. Ele mandou fazer uma bicicleta em 2 lugares e ele passa a pedalar com o filho. Não satisfeito, várias pessoas passaram a fazer, utilizar a bicicleta junto com ele e outras já faz isso com ele. É impossível. Né? Então, temos que sair da cultura da escada. Você sabe quanto custa fazer uma nova obra totalmente acessível? 6% a mais. É igual aquela história do mico, da propaganda da Tigre. Né? Por causa de 2%, que é o custo do hidráulico, você pode ter que derrubar a casa inteira por causa de um vazamento, praticamente. 6% é o cálculo médio para você fazer qualquer estabelecimento acessível. Isso eu falo de forma geral. A mesma coisa a gente fala assim, olha, é R$1 milhão o quilômetro do asfalto.
mas ali está embutido tudo, ponte, drenagem, etc. Quando eu falo 6%, está embutido tudo. Não é difícil fazer acessibilidade. E já vou finalizar com esta frase da Silvana Gambiarri. Ela vai estar em Uberlândia na outra semana. Ela trabalha na Prefeitura de São Paulo. Ela diz o seguinte: os países que tiveram os maiores avanços na eliminação de barreiras físicas, né, ou estruturais, conforme alguns gostam de dizer, não são os que têm legislação rígida sobre o assunto, mas sim os que têm consciência técnica e política aliada à sua obrigação. Ao criar o filho, a rigidez talvez não coloca ele no bom caminho. É preciso dar consciência, ter diálogo com o filho. Para acessibilidade é isso, aplicar a lei. Então não é muito difícil aplicar a lei. Tem esse curso na Universidade Federal de Uberlândia, é um curso de extensão, do qual eu sou coordenador. Ele tem um número de 40 pessoas participando. Quem quiser entrar no site, tem lá os objetivos. É mobilidade urbana sustentável e inclusiva, e faz parte do rol de atuações que eu venho tendo, né? Então, eu gostaria de finalizar aqui para vocês o seguinte, né? Pense na acessibilidade não somente agora, pense no futuro, mas pense na acessibilidade que você possa receber uma pessoa em sua casa. Como você vai receber um cadeirante? Como você vai receber uma pessoa com deficiência visual? Pense nisso, né? Contribua para mudar a sociedade. Contribua, né? Se nós não fizermos isso, as coisas vão continuar do mesmo jeito, a gente vai continuar reclamando. E a questão da invisibilidade volta, e eu vou ficar invisível. Eu quero dizer, do ponto de vista de não ter acesso à cidade, né? E dentro do próprio segmento dessas pessoas com deficiência também há diferenças ideológicas, étnicas, religiosas e de renda. Nem todos podem comprar a melhor cadeira que tem motorizada. Às vezes fica com aquela do INSS. Nem todos podem comprar uma prótese da Alemanha, ou enfim, nem todos podem comprar um carro adaptado, mas pode pegar um ônibus. E eu defendo que pague o ônibus. Em Uberlândia é de graça, mas eu defendo que pague. É barato andar de ônibus, mas temos que ter ônibus confortáveis, acessíveis. Isso é papel do Estado, do município, né? E o procurador tem que fiscalizar, né? Aí sim as coisas vão começar a mudar. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer estar nessa cidade, nessa pequena convivência de ontem e até amanhã. O meu e-mail, ele ficou aí exposto. Quem quiser trocar alguma ideia, quem precisar de algum material, eu tenho material aí de mais de 10 anos, né? Eu posso depois mandar por Marcos ou por Christopher, para ele colocar à disposição de vocês. Tem todas as normas, as leis, enfim, o Ministério das Cidades, mas tudo isso tentando fazer com que a acessibilidade chegue para todas as pessoas, né? E não só pessoas com deficiência, porque a gente também não pode ver acessibilidade só para pessoa com deficiência, é para todos. Olha, a nossa população está parando de crescer e está vivendo mais. E como que vai ser essa vivência, né? O idoso com 70 anos, vai em Copacabana, quem ainda não foi, vê que coisa mais linda, vê aquele tanto de idosos caminhando naquele bairro. É o metro quadrado que tem o maior idoso do mundo, Copacabana. E as lojas estão todas se adequando na acessibilidade. Muito obrigado para vocês, tá?
Professor Vitor Ribeiro Filho, gostaríamos de agradecer a sua palestra. É perceptível o seu conhecimento técnico e também as propostas que você tem aí para a nossa sociedade. Gostaria de abrir para a plateia, se houver alguma pergunta, algum questionamento, algum ponto de vista. Quem gostaria de se manifestar? Boa noite, Christopher, a mesa e ao professor. Professor, foi uma esplêndida palestra do senhor. Eu sou deficiente físico também, fui atropelado com 3 anos de idade, perdi o lado esquerdo, a vista direita, em 82 eu tive um problema na audição no ouvido esquerdo, então assim, eu tenho comprometimento. Mas isso não me impediu de cursar, sou formado em História, especialista, estou cursando Direito. Hoje eu sou do Sindicato dos Bancários, do qual estou representando aqui, e faço parte da CUT, do Coletivo Nacional dos Deficientes Físicos. Então, assim, a palestra do senhor veio bem a calhar. E em Campo Grande hoje, e aí eu quero ver com o Clínico, a gente quer ver com o Christopher também, a possibilidade da gente estar colocando todas essas normas da acessibilidade nos estabelecimentos, porque inclusive os bancos, vou colocar 60% diz estar acessível e não estão, né? Em todos os setores, não tem um adequado para um cadeirante entrar, a porta não está acessível, banheiros não estão acessíveis, escadas é o que mais tem, rampas muito pouco tem. Então, assim, a gente precisa hoje de subsídios para trabalhar. E aí, o seu material, se possível, depois a gente gostaria de estar pegando também, para a gente estar colocando isso em pauta para todo mundo aqui, para todos nós que estamos aqui, para pegar essa bagagem do senhor. Foi muito bom. Obrigado. Alguém gostaria de se manifestar, fazer alguma pergunta? Correto. Eu vou preparar o material, vou mandar via SEDEX segunda-feira para o endereço do professor Marcos, e ele vai estar disponível para o senhor e para quem mais for necessário. Primeiro, fico feliz de você, se você puder chamar, de você também estar engajado na luta, ter as qualificações que tem. E eu não abordei a questão da legislação, do trabalho, porque senão ia ficar muito longo, enfim. Mas nós temos 2 ONGs em Uberlândia que a gente não consegue preencher as vagas reservadas para pessoa com deficiência, porque nós não temos pessoas qualificadas. Então, esse é um outro problema nosso. As empresas, tem empresas que oferecem 10, 20, 30 vagas para algum setor e não temos pessoas qualificadas. Por quê? Não foi a escola, não foi a faculdade, né? E sobre a legislação, o Estatuto da Pessoa com Deficiência já está no Senado, decreto-lei, e ele está para ser promulgado a qualquer momento, eu imagino. Exatamente. Então ele ainda está em processo de tramitação, fazendo audiência públicas, né? E esse estatuto ele não vai resolver a questão da acessibilidade e das demandas nossas, mas ele vem, com uma forma geral, normatizar as outras leis, né? Nós temos muitas leis soltas, então esse estatuto é semelhante ao do idoso, e a gente tem que interferir, né? A gente tem que dar sugestões, porque chega das pessoas fazer lei para a gente.
Chega das pessoas falar em nosso nome. A gente tem competência para isso. Esse foi o desafio que eu coloquei para a minha vida, né? Porque o pessoal já estava cansado de ouvir pessoas que falavam em nosso nome, mas que não tem aquela real visão do problema, né? A gente tem vários embates com engenheiros, com arquitetos, porque os arquitetos têm, qualquer coisa de arquitetura é obrigado a ter uma cadeira lá que chama acessibilidade. Chega lá no escritório, o cliente, aí o dono da obra fala assim, não, você corta isso, corta isso, corta isso, corta isso. E se o município não cobrar, se o Ministério Público não funcionar, a obra ela é autorizada em função de custos. Em função de custos. Então, a gente até tem a possibilidade de fazer com que as pessoas pensem um pouco diferente. Mas na prática nós precisamos mudar. É isso que eu falei, a mudança de paradigma. Porque isso também acaba sendo cultural. É mais fácil eu fazer uma escada, pressupostamente, do que fazer uma rampa. A rampa vai dar uma voltinha ali, a pessoa vai ver primeiro a rampa do que a fachada da minha casa. Essa questão de banco é sério. E lá em Uberlândia tem muitos bancos inacessíveis também, ou então o guarda tem que ficar abrindo a porta. E a nossa autonomia, né? E então, essas questões são profundas, mas o material, que é as normas da BNT, eu vou passar todas, até trouxe uma cartilha que a prefeitura fez, ela está em digital, tem um material que vai ser sorteado aí. Tem essa cartilha em digital, que esse núcleo de acessibilidade fez uma tradução da NBR, porque lei tem hora que é difícil de você entender. Fez uma tradução para o pedreiro, para o mestre de obra, adequar a lei à edificação. Então eu tenho essa cartilha digital. Em Portugal eles fizeram um manual para os parlamentares. Manual de acessibilidade, também está nesse material, super interessante. Ou seja, se a gente quer mudar, tem que mudar com o legislador. Os parlamentares nem sabem, às vezes, o que é acessibilidade ou a necessidade. Agora estão sabendo, porque no estado de São Paulo foi eleita uma deputada federal, que ela é tetraplégica, e tiveram que fazer várias alterações no Congresso, na Câmara Federal, por causa dela. Enquanto não há um impacto, a gente não muda. Não vamos esperar um impacto. Não vamos esperar um acidente, não vamos esperar uma questão dessa acontecer, né? E vamos esperar, vamos fazer acontecer. A gente tem que fazer acontecer. Eu tenho certeza que o dia que a nossa cidade for mais acessível, as nossas casas forem mais acessíveis, elas estarão cheias de pessoas com algum tipo de redução de movimento, né? São visíveis, a minha casa é cheia de gente, graças a Deus, né? E o meu carro, eu viro carregando cadeira de roda, dou carona para amigos meus e vamos para a night, vamos para a festa. Cara, a gente vive, né? Então é isso que tem que ser feito, né? Mas eu vejo que as mudanças estão acontecendo. E para terminar, mas algumas coisas marcaram a nossa sociedade. Quando a ONU decretou o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, em 1981, começou a pensar. Depois veio a lei, que é conhecida como Lei de Acessibilidade, a 5296, também começou a mudar. E a Convenção da ONU agora melhorou bastante, inclusive nessa definição do termo, porque essa definição do termo, ela não é definitiva, porque a gente muda. E agora eu acho que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, se a gente conseguir implementar algumas coisas, vai ser outro marco na nossa sociedade, né? As coisas têm que mudar. Não sei quantos já foram à Europa, mas se algum dia vocês forem a Portugal, a Viena, a outros países, é maravilhoso. É maravilhoso andar, né? Os elevadores são bem sinalizados, né? A pessoa anda com cão-guia a cidade inteira.
sabe, dá prazer de você chegar numa cidade, você ter um metrô acessível, uma estação acessível, né? Você ter restaurantes, cafés acessíveis. Podemos fazer isso no Brasil, podemos fazer em Campo Grande, podemos fazer no Pantanal, por que não? E fazer no Pantanal não é muito caro, não, eu imagino. Temos que começar, se não começar, não anda. E como diz o ditado, a fila anda. E a acessibilidade tem que ser feita. Bom, o professor Vitor trouxe aqui para a gente alguns exemplares do livro O Espaço Intraurbano de Uberlândia, Perspectivas Geográficas. E também Exercício de Musculação, Abordagem Anatômica e Funcional. E 2 exemplares do livro Reflexões Geográficas, Diferentes Leituras sobre o Urbano. Assim, todos, né, com esse foco da acessibilidade. Bom, o primeiro, eu vou pedir permissão, vou estar passando para o nosso amigo, que é representante da CUT, né, dos sindicatos bancários, pois eu tenho certeza que ele vai multiplicar esses conhecimentos. Tem algum acadêmico do curso de engenharia? Só um? Então você foi sorteado por aclamação. Então vamos estar te passando o livro Reflexões Geográficas, Diferentes Leituras sobre o Urbano. Arquitetura. Algum acadêmico? Tem mais de um? Bom, um homem e uma mulher, né? Bom, eu vou estar passando para vocês, aí vocês entrem em um acordo aí no encerramento do evento, tá bom? Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, gostaria de agradecer a participação, deixo um grande abraço a todos e provavelmente em novembro a gente vai estar organizando um outro evento com outro tema também de bastante relevância para a nossa cidade, nosso Campo Grande. Um grande abraço a todos, uma boa noite.